Oi, gente! Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Cristiane Oliveira e hoje eu terminei de ler o meu nono livro deste ano, O Poder Sem Limites, de Anthony Robbins. Uau, fantástico! Foi assim o livro até o momento mais intenso que eu li. Foram 267 páginas com muitas informações sobre o caminho do sucesso pessoal através da programação neurolinguística, do desenvolvimento humano. O Tony é assim, um americano, estrategista, escritor de best-seller, palestrante motivacional, treinador comportamental. E esse cara está há 30 anos ajudando pessoas a buscar assim, o melhor de si e criar uma metanoia. Ele é um dos responsáveis pela popularização da programação neurolinguística. Ele tem 61 anos de idade, 2 metros de altura e uma energia imparável. Vamos lá? Você está preparado, preparada para ouvir algumas frases dele e entender um pouquinho assim do resumo, da resenha que eu fiz para você? Então, vem comigo. Antes eu quero te pedir para você ir aqui embaixo e deixar o seu like para mim. Compartilhe com outras pessoas. É importante a gente compartilhar os nossos saberes. É assim que ele finaliza esse livro, sabe? Grandioso assim como ele. E eu peço que você também aperte o sininho e me siga para me acompanhar em todas as postagens de todos os livros que eu fizer. Então, vamos começar. O Tony Robbins é autor das seguintes frases que com certeza você já ouviu muitas pessoas repetirem. São elas: saiba que são suas decisões e não suas condições que determinam o seu destino. Definir metas é o primeiro passo para transformar o invisível em invisível. Na vida, muita gente sabe o que fazer, mas poucos são aqueles que realmente fazem o que sabem. Porque saber não é bastante, é preciso entrar em ação. As pessoas mais felizes não têm o melhor de tudo, apenas fazem o melhor de tudo. O segredo do sucesso é aprender a usar a dor e o prazer, em vez de deixar que usem você. Se fizerem isso, estarão no controle da sua vida. Se não estiver, é a vida que controla você. Deve-se usar o medo e a pressão do ambiente, não para deixar te paralisar, mas sim para o impelirem para frente. A repetição é a mãe de todos os dons. Assim que você aprender a controlar o seu tempo, aprenderá o quão verdadeiro é o fato de que muitas pessoas superestimam aquilo que elas podem conquistar numa década. A superação das dificuldades, sabe, é a prova, assim. Pare de ter medo do que dá errado e comece a ficar excitado com o que pode dar certo. Yes! Ele dividiu esse livro assim em 3 partes, com 21 temas. E na primeira parte, ele explica como você deve modelar a excelência humana. E ele entrega as técnicas com os instrumentos do poder. Ele descreve que para ele sucesso é o processo contínuo do esforço para tornar-se maior. É a oportunidade de continuar crescendo emocional, social, espiritual, fisiológica, intelectual e financeiramente, enquanto se contribui de alguma forma positiva para os outros. A entrada do sucesso está sempre em construção. E é um caminho que avança, não um fim a ser alcançado. O fato é que nós vivemos numa época em que muitas pessoas são capazes de construir coisas maravilhosas da noite para o dia e de alcançar sucessos que seriam inimagináveis há tempos atrás. Sabe o que essas pessoas têm em comum? O poder. Sim, o poder. Teve uma pessoa que escreveu: dinheiro é o combustível para uma sociedade industrial. Mas, na sociedade da informática, o combustível é o conhecimento. Essa agora é a nova estrutura, né, de uma classe daqueles que têm informação e os que devem atuar na ignorância.
Essa nova classe não tem o seu poder no dinheiro ou na terra, mas no conhecimento. E ele está acessível para todo mundo. Todo grande sucesso está relacionado com ação. E é a ação que produz resultados. O conhecimento é só um poder potencial, até que chegue às mãos de alguém que saiba como transformá-lo em ação efetiva. Na verdade, a definição literal da palavra poder é habilidade de agir. E comunicação é poder. Vida de pessoas de sucesso tem nos mostrado que a qualidade das nossas vidas não é determinada pelo aquilo que está acontecendo, mas pelo que fazemos com o que acontece. Se tivesse que dizer a você em 2 palavras o que é este livro, eu diria: produzir resultados. Pensa sobre isso. As pessoas de sucesso cultivam 7 características fundamentais de caráter, que são paixão, crenças, estratégias, clareza de valores, energia, poder de união e domínio da comunicação. Uau! Gente, esse livro é assim, incrivelmente recheado de muitas histórias, de exemplos de vida de milhões de pessoas. E dá para sentir o quanto Tony é uma pessoa assim obcecada por entender a diferença que faz a diferença da qualidade de vida das distintas pessoas do mundo. E ele descobriu que o resultado da nossa comunicação com nós mesmos, com os outros, é a maneira de interpretar essa comunicação. Ele descobriu que não basta saber, mas a sua capacidade de produzir resultado é que vale. Não é o que aconteceu o que importa, mas a maneira como você representou o que aconteceu. Você entendeu? Então, ele, assim, literalmente dissecou a programação neurolinguística. O Tony diz que a mente humana é uma ferramenta incrível. E se aprendermos a comandá-la, nós vamos utilizar um enorme potencial que existe dentro de nós e não do lado de fora. Depois ele descobriu também que os que mudam e abalam o mundo são muitas vezes modeladores profissionais. São as pessoas que dominam a arte de aprender tudo o que podem, seguindo mais a experiência dos outros do que a própria. Ele ficou chocado com a descoberta dos dois desenvolvedores da PNL, quando eles mostraram 3 portas que levam você assim, a uma sala de banquete. São elas. A primeira porta representa o sistema de crenças da pessoa. A segunda porta é a síntese, sabe, assim, mental da pessoa, que é como elas organizam os seus próprios pensamentos. E a terceira porta é a fisiologia, pois a mente e o corpo estão totalmente interligados. Você sabe quem são os maiores modeladores do mundo? Quem que passou pela tua mente? Vou te contar. São os japoneses. Os japoneses não criaram nada, mas modelaram muito, recolhendo ideias e produtos que começaram nos Estados Unidos, expandindo assim em todos os lugares, de carros a semicondutores. E através de uma meticulosa modelagem, eles retiraram os melhores elementos e melhoraram o resto. Pois é. Saiba que o comportamento humano é o resultado do estado em que nós nos encontramos. Se você já conseguiu resultados assim de sucesso, você pode reproduzi-lo, adotando exatamente as mesmas medidas mentais e físicas que te tocaram na ocasião. Tenha coragem de aprender com seus erros, experimentar um novo. Todo problema e desafio é assim, uma enorme chance de aprendizado, sabe? O meu resumo nessa primeira parte é: a sua crença é o alicerce da excelência.
As nossas crenças são, assim, abordagens específicas, organizáveis e coerentes da percepção. São as escolhas fundamentais que fazemos sobre como entender as nossas vidas e, assim, como vivê-las. Em que você tem crido e como você tem aplicado isso. A crença no fracasso é um modo de envenenar a nossa mente, porque o fracasso não existe. Não é necessário entender assim tudo para ser capaz de usar tudo. As pessoas são assim os nossos maiores recursos. Mais uma frase para você analisar do Tony. Nada tem qualquer poder sobre mim, além daquilo que eu permito por meio dos meus pensamentos conscientes. A chave para a vida é uma balança para todas as coisas, incluindo os filtros perceptivos de associação e desassociação. Na parte 2, ele entrega assim a fórmula do sucesso e faz perguntas. Ele faz distinções, ele encontra caminhos a fim de usar as habilidades das mais elegantes maneiras, efetivas e diretas para descobrir o que você quer. O que querem as pessoas que você ama e se preocupa? O que? Uma outra frase do Tony para você anotar é: as pessoas não são indolentes. Elas simplesmente têm metas impotentes, ou seja, são metas que não inspiram elas. Saiba que há uma consciência coletiva para a qual todos nós podemos ser atraídos. E quando nos alinhamos através de crenças, através de foco, através de ótima fisiologia, nós encontramos um caminho para mergulhar nessa consciência coletiva. Nesse capítulo, sabe, você precisa assim treinar, e é preciso que você faça assim de forma concentrada, porque ele te induz a uma sequência de ações. E tem uma frase do Henry Ford que diz que pensar é o trabalho mais pesado que há. E talvez seja essa a razão porque tão poucos se dedicam a isso. O Tony mostra assim quais são os instrumentos que podemos nos dedicar com precisão e aprender como guiar outras pessoas ao nosso objetivo, ao mesmo objetivo. E para conseguir algo, você precisa pedir especificamente. E você deve pedir a alguém que tem os recursos, o conhecimento, o capital, a sensibilidade ou a experiência de negócios. Você deve criar valor para a pessoa, para quem você está pedindo. Peça com crença firme, coerente, sem jamais transmitir ambivalência. Peça até conseguir o que você quer. Isso não significa pedir a mesma pessoa o tempo todo, tá? Escolha perguntas com como, em vez de porquê. Perguntas de porquê podem lhe dar assim, várias razões, explicações e até desculpas. Mas, em geral, não trazem as informações que você precisa. As pedras preciosas, antes de polidas, elas são como cristais ou rochas. E as situações difíceis na vida são como essas rochas. Mas você pode controlá-las e deixá-las muito valiosas. A harmonia é o elemento final para você conseguir resultado com as pessoas. Você precisa se tornar consciente dos seus pensamentos e sentimentos. Muitas pessoas fazem a vida muito complicada e difícil. Você quer conhecer o pior clichê já forjado? Quando dizem, os opostos se atraem. Você gostaria de passar a vida ao lado de uma pessoa que pensa completamente diferente de você? Como é que a gente cria harmonia? Criando ou descobrindo coisas em comum, né? Os jargões da PNL, né? Eles chamam esse processo de espelhagem ou igualagem. Cada um de nós percebe o mundo de uma maneira e até a forma de falar é distinta. Por exemplo, quem é visual, eu sou visual. Vai falar assim, tipo, eu vejo o seu ponto. O auditivo vai falar, eu ouvi o que você estava dizendo. O sinestésico vai dizer, eu senti que fiquei assim tocado com o que você estava dizendo.
Percebeu a diferença? Os três estão falando exatamente da mesma coisa, de maneira diferente. Você não está desistindo da sua identidade quando você espelha outra pessoa. Você não é exclusivamente uma pessoa visual, auditiva, sinestésica. Todos nós devemos nos esforçar para ser flexíveis. A espelhagem cria uma igualdade de fisiologia e salienta a nossa humanidade compartilhada. Há uma coisa assim maravilhosa sobre a magia da harmonia. Os únicos instrumentos que nós precisamos são os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso sentido de tato, de gosto, entendeu? E se você quiser ser um mestre da persuasão, um mestre comunicador, tanto no trabalho quanto na sua vida pessoal, você tem que saber como encontrar a chave certa. E o caminho é através de metaprogramas. O nosso cérebro processa as informações da mesma maneira que um computador. Ele capta uma quantidade fantástica de dados e os organiza numa configuração que faz sentido para aquela pessoa. Um computador não pode fazer nada sem o software, que fornece toda a estrutura para realizar as tarefas específicas. Metaprogramas operam da mesma maneira nos nossos cérebros. Eles fornecem assim estrutura que devemos prestar atenção, como damos sentido às nossas experiências e a direção que elas nos levam. Eles fornecem a base com a qual decidimos que alguma coisa é interessante ou enfadonha. Uma bênção ou uma ameaça em potencial. Para se comunicar com o computador, você tem que compreender o seu software. Para se comunicar efetivamente com uma pessoa, você tem que compreender os seus metaprogramas. A maioria das pessoas nunca se preocupa com os metaprogramas que utilizam. O primeiro passo para a mudança é esse reconhecimento. Ele descobriu que o humor é o melhor dos interruptores. É difícil, né, a gente ficar zangado com você. Tá rindo. A reestruturação é uma outra técnica que você pode tirar do seu estojo de instrumentos mentais para produzir resultados maiores. O Tony fala da importância de criar âncoras. Elas têm grande poder porque podem atingir rapidamente, estágios. Pode ser uma palavra, uma frase, um toque, um objeto. Pode ser alguma coisa que vemos, ouvimos, provamos, cheiramos. O mundo é cheio de âncoras e algumas delas profundas, outras triviais. Na terceira parte do livro, ele ensina sobre liderança e desafio. Ele mostra que existem métodos eficazes para atingir a mesma coisa que outras pessoas já conseguiram. Se ela já conseguiu, você também pode conseguir. Tudo é criado 2 vezes. Primeiro, na sua mente, depois na prática. E as 5 chaves para a prosperidade e sucesso é aprender a lidar com a frustração. Ela pode matar sonhos. Aprender a controlar rejeição. Aprender a controlar a pressão financeira. Aprender a controlar a acomodação. E sempre dar mais do que você espera receber. Todos os problemas humanos são problemas de comportamento. Você pode aprender a usar o seu cérebro para escolher, os comportamentos que vão te tornar uma pessoa melhor. E assim fazer um mundo melhor. A liderança tem a ver com a criação de tendências. O mundo é governado pelos persuasivos. Nós agora temos a tecnologia para mudar as percepções das pessoas, quase num instante mais poderoso, o biocomputador localizado entre as nossas 2 orelhas, dirigido assim com propriedade. O nosso cérebro pode fazer a nossa vida melhor do que qualquer sonho que a gente já teve antes. Se você perguntar às pessoas sobre as experiências delas, mais ricas na vida, em geral elas virão com alguma coisa que fizeram, como parte de uma equipe. Compartilhe seu mundo. Pois quanto mais você der, mais você receber. Não guarda só para você, para de esconder as coisas. A associação é um instrumento poderoso.
Esteja certa que as pessoas que cercam você fazem você uma pessoa melhor pela associação com elas. Seja uma pessoa doadora. Não faça só para você, faça assim também pelos outros, sabe? As dádivas dessa ação são maiores do que possamos imaginar. E ele nos deixa uma bênção irlandesa no final do livro dele, que diz o seguinte, eu amei, gravei. Possa a estrada levantar-se para encontrá-lo. Possa o vento estar sempre às suas costas. Possa o sol brilhar quente em seu rosto. As chuvas caírem macias em seus campos. E até que nos encontremos outra vez, possa Deus tê-lo mansamente na palma de suas mãos. Até breve e que Deus o abençoe. Gente, esse livro foi assim espetacular. Você pode escrever porque eu vou ler ele novamente. Foi incrível, eu amei. E eu espero que você tenha curtido esse resumo dessas 267 páginas. E me aguarde, deixa o seu like aqui, que daqui a pouco, semana que vem, tem o 10º livro nesse ano. Estamos no nosso 3º mês e já estou no 10º livro. Você também pode. Vem comigo. Não esquece de curtir. Tchau, até a próxima.